Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos dar uma olhada aqui no resultado do quarto trimestre de 2019 do Banco Inter, que acabou de sair aqui. Já te convido a se inscrever aqui no canal. Eu posto 2 vídeos por semana sobre investimentos com foco em investimento em ações. Então vamos dar uma olhada aqui no resultado do Banco Inter. Só para dar um contexto geral aqui na situação, qual é a expectativa do mercado, né? Desde o terceiro trimestre de 2019, depois que a empresa divulgou seus resultados, o mercado está querendo saber o que é que a empresa vai fazer para rentabilizar, para gerar caixa, para gerar lucro. Afinal, é um banco que tem suas taxas zeradas. A gente sabe que, né, a grande parte dos lucros que os bancos geram vem através de taxas. E como o banco digital ele não tem taxa, aí fica um pouco difícil para a empresa lucrar e para a empresa rentabilizar. Então o mercado ele quer saber isso. Como que o Banco Inter vai fazer para entrar dinheiro na empresa? Isso que a gente vai buscar aqui no resultado de hoje. Eu já dei uma olhada geral, mas a gente vai olhar com mais profundidade aqui com vocês, ok? Eles já colocaram aqui na planilha o resultado do quarto trimestre de 2019, então a gente vai conseguir fazer uma análise horizontal e uma análise vertical também. Então vamos primeiro dar uma olhada aqui nos principais destaques. Em 2019, a empresa abriu 13 mil novas contas por dia útil, superando 4 milhões de contas digitais, mas por mais que a empresa ressalte muito isso, eu não dou tanta importância assim para esse indicador. Afinal, o número de contas abertas não significa que a empresa vai conseguir lucrar, né? Apresentamos lucro líquido de 81 milhões em 2019 e 24 milhões no trimestre. E foi um crescimento de 16,8% à frente de 2018 e 109,1% à frente do terceiro trimestre de 2019. Isso aqui é importante, porque no terceiro trimestre, como eu já falei, a empresa apresentou um resultado bem fraco. E agora no quarto trimestre a gente teve mais que dobrou o lucro, né, que teve no terceiro trimestre, e isso é algo bem positivo quando a gente olha naquele contexto. 1 bilhão de receitas totais em 2019, sendo 320 milhões no quarto trimestre, com crescimento de 40% em relação a 2018 e 52% em relação ao quarto trimestre de 2018. Ah, legal. E a empresa conseguiu reduzir em 17,2 pontos percentuais o custo de captação de dívida, que chegou a 64,8% do CDI. Então a empresa está conseguindo tomar empréstimos, tomar financiamentos por uma taxa bem baixa, né? 65% do CDI é bem pouco, ainda mais com o CDI a 4,2%, né, aproximadamente, então isso é bem positivo. Isso aqui é um ponto bem importante. Atingimos a marca de 5,1 bi na carteira de crédito ampliada e um crescimento anual de 51%. Então a gente vê que a empresa conseguiu expandir as suas carteiras de crédito, ou seja, ela está emprestando mais dinheiro, né, que consequentemente, por mais que tenha um risco de inadimplência de essas dívidas não serem pagas, ela consegue aí rentabilizar mais com os juros dessas dívidas. Agora, vamos dar uma olhada aqui na planilha e ver com o resultado, o balanço patrimonial da empresa e o demonstrativo do resultado do exercício. E a gente vai fazer aquela famosa análise horizontal e análise vertical, que se você não sabe o que é isso, eu já tenho um vídeo aqui no canal, então acho que não vale a pena explicar profundamente. Eu vou estar deixando aqui em cima, para depois, quando você tiver tempo, dar uma olhada nisso aí, porque é bem importante. É um método de análise que a gente usa aqui no Excel. Dá para fazer na mão também, mas enfim, o Excel ele dá muito mais praticidade e a gente consegue analisar os documentos contábeis da empresa. Então, eu já estou com tudo aqui. Deixa eu habilitar a edição. Então, vamos começar pela DRE. Então vamos pegar aqui só o quarto trimestre para a gente conseguir analisar de ano a ano certinho. Então a gente tem aqui o quarto trimestre de 2016 até o quarto trimestre de 2019. Eu geralmente gosto de comparar um prazo de tempo maior, mas como a empresa é relativamente nova e fez a IPO recentemente, aí ela só tem realmente resultados a partir de 2016. Vamos fazer aqui aquela famosa análise horizontal primeiro, tá? Como é que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai dividir quarto trimestre de 2019 menos o quarto trimestre de 2018 dividido pelo quarto trimestre de 2018. E aí a gente vai conseguir ver quanto em percentual a empresa cresceu de um ano para o outro. A gente coloca isso aqui em percentual, a gente vê que a receita da empresa aumentou 43%. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi as margens da empresa, né, para ver se esse aumento na receita resultou em aumento de lucro ou em aumento de geração de caixa. Então vamos olhar aqui só os pontos principais. Deixa a planilha aqui mais enxuta para facilitar a nossa análise. Então, o resultado bruto da intermediação financeira aumentou consideravelmente 40% de 2018 para 2019. As receitas operacionais da empresa aumentaram 62% e teve um resultado operacional reduzido em 20%. Isso aqui é um ponto negativo. Quando a gente olha o
lucro antes do imposto de renda da empresa, ele teve uma queda de 11%, mas o que realmente importa, que é o lucro líquido, ele teve um aumento de 11% comparado com o quarto trimestre de 2018. Isso aqui é positivo, porém, quando a gente olha para uma empresa relativamente pequena, que tem um potencial grande de crescimento, as ações delas estão sendo precificadas baseado nisso, tem muita expectativa de crescimento embutido no preço da ação, então a gente esperava um crescimento no lucro líquido um pouco maior. Porém, como eu já falei aqui para vocês, a empresa ainda está estruturando essas operações que vão gerar dinheiro para a empresa. Então é normal que tenha esse crescimento tímido, mas ainda tem que ficar de olho, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui na análise vertical da empresa para a gente ver como é que tá as margens. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa linha daqui, eu vou deixar só o resultado operacional e o lucro líquido e o lucro antes do imposto de renda também. A conta para descobrir a margem é diferente. A gente faz isso através da análise vertical. E como é que vai ser? A gente vai simplesmente dividir o resultado, o que a gente quer saber, né, em relação à receita. Então, assim a gente descobre a margem. Então, dando uma olhada aqui nas margens da empresa, a gente vê que ela teve uma redução de margens, né? Embora tenha aumentado o seu lucro líquido, ela reduziu a margem. Antes, no quarto trimestre de 2018 estava em 12%, agora no quarto trimestre de 2019 está em 10%. Assim como a margem operacional da empresa, que estava em 18% e agora foi para 10%. E embora a empresa tenha aumentado o seu lucro, como ela aumentou a receita em um passo muito maior e não conseguiu ter uma redução de custos boa, ela teve uma redução nas margens, isso é algo normal de acontecer. Agora vamos dar uma olhada no balanço patrimonial da empresa, fazer aqui uma análise horizontal primeiro. Então a gente vê que o ativo circulante da empresa ela aumentou 101% do quarto trimestre de 2018 para o quarto trimestre de 2019. Então ela praticamente dobrou seu ativo circulante e vamos tentar identificar aqui qual foi o principal ativo que causou isso aí. Então, quando a gente olha os outros ativos da empresa, a gente vê que, principalmente nas disponibilidades da empresa, que teve um aumento de 800%, e nas relações interfinanceiras e de interdependências, e, enfim, outros créditos, a empresa, em geral, em todos os seus ativos circulantes, ela conseguiu dar um aumento bem expressivo. E isso é positivo para a empresa, tá? A gente ter um aumento de ativos circulantes da empresa, ou seja, um ativo que ela pode ter à sua disposição no curto prazo, é positivo porque dá uma segurança financeira maior para a empresa. Afinal, se tiver algum problema e ela precisar pagar alguma dívida de curto prazo, ela tem esses ativos circulantes, que são ativos de curto prazo, que ela pode liquidar e pagar essa dívida. Então, a gente ter um aumento tão expressivo assim no ativo circulante é muito positivo. E se a gente compara, esse aumento de quase dobrar foi em relação ao ano passado, né? Mas se a gente comparar com 2016, por exemplo, a gente vê que foi um aumento de 353% e é algo bem positivo, tá? Dando uma olhada agora no ativo não circulante, teve um aumento de 45%. Ativo não circulante nada mais é do que o ativo de longo prazo da empresa. Longo prazo, quando a gente fala de contabilidade, é um prazo maior do que 12 meses. Então, o ativo não circulante é aquele que a empresa ela não consegue liquidar em um prazo menor do que 12 meses. E o que a empresa aqui define como ativo permanente, isso ela está fazendo aqui no documento dela, tá? Mas se fosse um documento contábil registrado na CVM, esse ativo permanente ele estaria incluso no ativo não circulante. Mas ela faz essa divisão aqui e não tem problema. O ativo permanente, a gente tem os investimentos de longo prazo da empresa, o imobilizado e o intangível. Se você não sabe sobre o balanço patrimonial, o que são cada um desses ativos aqui, dá uma olhada nesse vídeo que eu já gravei sobre o balanço patrimonial, vou estar deixando aqui em cima, tá? Então, a empresa ela aumentou em 150% seu ativo permanente e 45% seu ativo não circulante. Agora, dando uma olhada no passivo, a empresa teve um aumento de 68% no passivo circulante. Isso não é tão positivo assim, afinal, o passivo são as obrigações da empresa, ou seja, o que ela precisa pagar, o que ela deve. Então, se ela tem um aumento no passivo de curto prazo, nas dívidas de curto prazo, isso é negativo, pois a empresa ela fica com mais dificuldade para realizar suas operações, afinal, ela tem aquela dívida que ela precisa pagar num prazo de tempo muito curto. Então, a gente pode ver que teve um aumento
muito grande nos instrumentos financeiros derivativos, quase dobrou suas relações interfinanceiras, seus depósitos aumentaram em 126%. E agora, dando uma olhada no patrimônio líquido, o capital social da empresa aumentou em 140%, a reserva de capital diminuiu 13%, né? E a gente tem um ponto positivo aqui, as reservas de lucro aumentou em 22%. E isso pode posteriormente se tornar uma distribuição de dividendos da empresa para os seus acionistas. Rapaziada, dando uma passada aqui só para dar uma conclusão final, a minha opinião sobre os resultados, né? Afinal, eu tava gravando o vídeo aí e acabou, tava com muita pressa e eu não deixei uma conclusão. Então, em geral, o resultado foi positivo, tá bom? Na minha visão, o resultado foi positivo, porque a grande parada desse resultado, como eu falei no vídeo várias vezes, era saber como a empresa iria rentabilizar. E a empresa demonstrou, com a ampliação das carteiras de crédito e com outros serviços financeiros que ela está prestando, o exemplo do Marketplace, o exemplo da plataforma de investimentos, a ampliação desses serviços vai fazer com que ela consiga gerar mais receita para a empresa, em detrimento da taxa zero da empresa. Em geral é isso. O resultado foi positivo, mas ainda não dá para bater o martelo e dizer que a empresa vai conseguir gerar lucro. Tem que esperar mais alguns trimestres para a gente ter uma confirmação melhor, tranquilo? Tamo junto. Este vídeo vai ficando por aqui. Não se esquece de deixar um like, não se esquece de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. Vou ficando por aqui, sigo torcendo pelo seu sucesso e até a próxima.